Maria, uma dedicada professora de literatura, personificava uma vida de propósito e contentamento. Sua existência era um mosaico de paixão pelos livros, o amor de seu companheiro Esteban e a satisfação de moldar mentes jovens. Um universo regido por palavras e por um ritmo previsível e reconfortante. Contudo, em uma noite de verão, uma sensação incomum rompeu essa harmonia, uma ardência na língua. Diante do espelho, apenas uma pequena lesão esbranquiçada, circundada por um halo avermelhado, era visível. Uma simples afta. Tentou tranquilizar-se, lutando contra uma inquietação crescente. Mas a intensidade da dor, um latejar persistente que parecia possuir vida própria, a impeliu a uma cautela que, em retrospecto, provou ser profética. Essa hesitação inicial, essa minúscula semente de preocupação, foi o ponto de partida para uma jornada que a levaria para além de seus mais sombrios receios. Os dias subsequentes transformaram a moléstia inicial em um tormento quase insuportável. Cada refeição tornava-se um desafio, cada palavra um esforço hercúleo. No ambiente acolhedor de sua sala de aula, Maria lutava para manter a compostura, mas a preocupação genuína nos olhos de seus alunos refletia o terror que a consumia. Professora, a senhora está bem? Perguntavam, com uma empatia que a tocava profundamente. Ela respondia com um sorriso que mal conseguia disfarçar o abismo que se abria sob seus pés. A lesão não cedia. Pelo contrário, parecia expandir-se, desafiando qualquer tentativa de alívio. Esteban, testemunha atenta de seu sofrimento, insistiu na busca por ajuda médica. Vamos ao médico, Maria. Isso não é normal. Relutante em ceder à ideia de parecer hipocondríaca, ela finalmente concordou, movida pela evidência inegável de uma dor que a devastava. Na clínica, a médica, com uma expressão de profissionalismo atenuada por uma compaixão palpável, examinou a lesão. Após uma avaliação preliminar, solicitou um procedimento que, embora rotineiro em sua natureza, carregava um peso ominoso, uma biópsia. Apenas para termos certeza, disse ela com serenidade. A palavra ecoou no pequeno consultório, impregnada de uma incerteza que Maria sentiu penetrar em seus ossos. Os resultados da biópsia, aguardados com uma ansiedade crescente, não trouxeram o alívio esperado. Células atípicas, informou a médica, seu tom agora tingido de uma cautela mais pronunciada. Precisamos encaminhá-la a um especialista, um cirurgião. É necessário aprofundar a investigação. As palavras pairavam no ar, densas com uma incerteza que Maria sentia calar até a medula. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Esteban, ao seu lado, apertou sua mão, um gesto de apoio que mal conseguia amortecer a punhalada de pânico que a atingiu. Será algo grave? Questionou-se, a pergunta ecoando no silêncio constrangedor. O cirurgião, um homem de olhar penetrante e voz mesurada, foi direto e franco. Neste momento, não podemos afirmar com certeza absoluta, mas a prudência nos dita agir com celeridade. É crucial que abordemos esta questão sem demora. A agenda de Maria, antes tão meticulosamente organizada e previsível, foi abruptamente interrompida por uma consulta médica que marcava o início de um caminho incerto, um percurso que a conduziria às profundezas de um hospital, a sala de espera do desconhecido. A cirurgia foi agendada para a semana seguinte. O hospital, um edifício imponente com suas paredes brancas e corredores silenciosos, tornou-se o palco dos temores de Maria. Ao adentrar suas instalações, seu coração batia descompassado, um tambor frenético contra suas costelas. A anestesia chegou como um véu quente e sedativo, levando consigo a consciência. Horas depois, ao despertar, a luz intensa do quarto pareceu ofuscante. O médico, com uma expressão que buscava transmitir tranquilidade, aproximou-se da cama. Maria, começou ele, sua voz cuidadosamente modulada. Durante a intervenção, encontramos algo inesperado. Entre os tecidos de sua boca havia um corpo estranho, um fragmento endurecido, semelhante a uma pequena pedra, que parecia ter permanecido ali alojado por um longo período. Essa descoberta inesperada levantou uma questão fundamental. Seria nosso corpo capaz de encapsular problemas, de guardar segredos por anos sem que nos dessemos conta? A explicação médica prosseguiu, desvendando gradualmente o mistério que havia atormentado Maria. O organismo,
Em seu instinto primordial de autoproteção, reagira formando tecido cicatricial ao redor do corpo estranho, uma espécie de cápsula protetora que, ironicamente, havia confundido os exames iniciais. Não era um tumor, não era câncer. Era, em essência, um pequeno acidente do cotidiano que, pela própria reação do corpo, havia se metamorfoseado em um pesadelo médico. Lágrimas de alívio e de exaustão brotaram dos olhos de Maria. Esteban, ao seu lado, também soluçava, um pranto contido de emoção e alívio. Tudo isso por algo tão insignificante, questionou-se Maria, a incredulidade tingida de uma profunda amargura. A recuperação física, embora gradual, foi apenas uma parte do processo. A ferida emocional, por outro lado, demandaria um tempo muito maior para cicatrizar completamente. Nos dias que se seguiram, enquanto a dor física diminuía, a fragilidade emocional de Maria se tornava mais evidente. Sentia-se vulnerável, estranhamente desconectada de si mesma. Evitava olhar-se no espelho, receosa de reencontrar a imagem da doença que a assombrara. Evitava falar, como se as palavras pudessem reabrir feridas ainda não fechadas. Contudo, a semente da resiliência, plantada em meio à adversidade, começou a germinar. Ela decidiu transformar sua experiência em uma ferramenta de conscientização, um farol para outros que pudessem estar passando por situações semelhantes. Começou a escrever sobre seu calvário, sobre a importância crucial de não ignorar os sinais do corpo. Propôs a realização de palestras em sua escola, focadas em saúde, autocuidado e prevenção. Na primeira dessas palestras, uma de suas alunas, com a voz embargada pela emoção, compartilhou uma reflexão que ressoou profundamente. Agora entendo porque é tão importante não ignorar a dor. Pensamos que é uma bobagem, mas pode ser um aviso. A história de Maria transcendeu os limites de sua escola, espalhando-se como uma onda de esperança e um testemunho vivo de que as experiências mais assustadoras podem, de fato, ser catalisadoras de um profundo e positivo crescimento. Seus colegas a admiravam pela força demonstrada, seus alunos a veneravam como um exemplo de superação. Ela deu início a um projeto de prevenção de saúde bucal que, com o tempo, se expandiu para outras instituições educacionais. Compreendeu que sua dor, aquela ardência inicial que tanto a assustara, não havia sido em vão. Em um momento de serenidade, sentada na varanda de sua casa enquanto o sol se despedia, pintando o céu com tons de laranja e púrpura, sentiu uma gratidão imensa. Não sou a mesma pessoa que era antes, refletiu, com um sorriso suave, mas sou imensamente mais forte. Essa jornada de autodescoberta e resiliência a transformou, provando que a superação de desafios pode forjar um caráter mais robusto e uma perspectiva de vida mais rica. A ressonância da experiência de Maria não se limitou à esfera individual. Estendeu-se como uma onda expansiva, tocando as fibras mais sensíveis da comunidade. A narrativa de sua doença, longe de ser uma mera crônica de um mal-estar físico, tornou-se um poderoso espelho onde muitos começaram a reconhecer seus próprios medos e descuidos. A aparente insignificância da lesão inicial, aquele pequeno ponto de dor na língua, serviu como uma lupa, magnificando a tendência humana de postergar a atenção médica diante de sintomas que, embora não sejam imediatamente ameaçadores, demandam uma observação atenta. Este fenômeno, longe de ser uma simples negligência, está profundamente enraizado em mecanismos psicológicos complexos. A aversão à inconveniência de uma consulta, o temor de receber um diagnóstico desfavorável, ou simplesmente a crença arraigada na própria resiliência, são barreiras que frequentemente dificultam a busca precoce de ajuda. Por conseguinte, a história de Maria atuou como um catalisador, impulsionando muitos a confrontar essas reticências internas e a priorizar seu bem-estar. Para além da esfera psicológica, a história de Maria pôs em evidência a importância da educação sanitária preventiva. Sua iniciativa de ministrar palestras na escola não foi apenas um ato de generosidade, mas uma demonstração tangível de como o conhecimento empodera. Ao partilhar os detalhes de seu diagnóstico, desde o surgimento do sintoma até a revelação do corpo estranho, desmistificou o processo médico e reduziu a aura de mistério que frequentemente rodeia procedimentos como a biópsia. Em vez de infundir terror, seu relato buscava fomentar a compreensão e a proatividade. Deste modo, a comunidade educativa e, por extensão,
A sociedade começou a perceber a saúde não como um estado estático, mas como um processo dinâmico que requer atenção e cuidado constantes. É mais, sua experiência sublinhou a necessidade de programas educativos que abordem desde a higiene bucal até a identificação precoce de anomalias, integrando no currículo escolar desde idades tempranas. No entanto, a transformação que Maria experimentou não foi linear nem isenta de sequelas. A superação da crise médica deu lugar a uma etapa de introspecção profunda, onde as cicatrizes emocionais se manifestaram de formas inesperadas. A fragilidade que sentiu ao evitar seu próprio reflexo no espelho era um eco da vulnerabilidade que a doença lhe impusera. Essa luta interna, essa batalha para reconciliar-se com seu corpo e com a experiência vivida, é um aspecto crucial da recuperação que frequentemente fica relegado nas narrativas de superação. O temor residual de que a aparente normalidade seja uma ilusão, a constante vigilância de qualquer nova moléstia, são testemunho de como a doença deixa uma marca indelével na psique. Por conseguinte, o caminho para a nova normalidade de Maria implicou um processo de reconstrução da confiança em si mesma e na fiabilidade de seu próprio corpo. Aprofundando neste aspecto, a própria narrativa de Maria evoluiu. De ser uma vítima de circunstâncias inexplicáveis, erigiu-se uma narradora de sua própria cura, utilizando sua experiência como matéria-prima para a reflexão e a inspiração. O ato de escrever sobre seu calvário, de articular seus medos e sua eventual superação, tornou-se uma forma de terapia e, simultaneamente, um ato de empoderamento. Ao partilhar os detalhes íntimos de sua recuperação, não apenas oferecia esperança, mas também validava as lutas internas de outros. Por ende, sua história transformou-se de um relato de doença para um de resiliência, demonstrando que a adversidade, se abordada com coragem e uma perspectiva construtiva, pode ser o cadinho onde se forja uma fortaleza interior renovada. A aparente insignificância da origem de seu mal-estar tornou-se, paradoxalmente, o ponto de partida de um profundo crescimento pessoal e comunitário. A experiência de Maria, para além da anedota médica, tornou-se um estudo de caso sobre a resiliência psicológica diante da incerteza diagnóstica. O período entre a detecção das células atípicas e a confirmação de um corpo estranho inofensivo foi um terreno fértil para a ruminação ansiosa. Neste lapso, a mente humana, privada de informação conclusiva, tende a preencher os vazios com os piores cenários possíveis. Para Maria, isto significou uma imersão num turbilhão de pensamentos catastróficos, a possibilidade de um cancro terminal, a perspectiva de uma desfiguração permanente, a potencial perda da sua capacidade de ensinar, em última análise, o temor de deixar Esteban sozinho. Este processo de antecipação negativa, embora paralisante, também preparou o terreno para uma apreciação mais profunda da vida uma vez que o perigo se dissipou. Agora, considerem como essa dinâmica de ansiedade perante o desconhecido se manifesta em situações cotidianas, como a espera de resultados de exames médicos ou o planeamento de um futuro incerto. A narrativa de Maria também ilustra a complexa interligação entre a saúde física e o bem-estar emocional. A dor persistente na sua língua não afetava apenas a sua capacidade de comer e falar, mas também erodia o seu estado de ânimo, gerando sentimentos de isolamento e desesperança. Este ciclo vicioso, onde o mal-estar físico alimenta o mal-estar psicológico e vice-versa, é um fenômeno bem documentado na medicina psicossomática. O estresse crônico, intensificado pela preocupação constante, pode suprimir o sistema imunológico, exacerbando a inflamação e dificultando a cura. Pelo contrário, a libertação de tensões e a adoção de uma mentalidade mais positiva podem ter efeitos terapêuticos tangíveis. De facto, alguns estudos sugerem que o otimismo pode influenciar diretamente a resposta do corpo às doenças, um conceito que Maria, de forma intuitiva, começou a aplicar no seu processo de recuperação. A resolução do enigma médico, ao revelar uma origem aparentemente trivial para um sofrimento tão intenso, abriu uma porta à reflexão sobre a percepção da gravidade na doença. O que inicialmente se pressupunha como uma patologia de alta perigosidade resultou ser uma consequência de um incidente menor, desatendido. Esta dicotomia entre a expectativa inicial e a realidade final convida a questionar a tendência humana a associar a severidade de um sintoma com a gravidade da doença subjacente. Em muitos casos, a ausência de dor ou a presença de moléstias leves podem ser indicadores de problemas insidiosos que,
se não abordados, podem evoluir para condições mais complexas. Por isso, a experiência de Maria sublinha a importância de não subestimar qualquer sinal de alarme, independentemente da sua aparente magnitude. Ademais, a forma como Maria canalizou a sua experiência, transformando-a num motor de mudança e educação, revela o potencial das histórias pessoais para gerar impacto social. A sua decisão de partilhar publicamente seu percurso, desde a ardência inicial até a recuperação, não só inspirou outros a cuidar melhor da sua saúde, mas também contribuiu para normalizar a conversa sobre doenças e tratamentos. Ao humanizar o processo médico, despojá-lo de jargão técnico e torná-lo acessível, Maria democratizou o conhecimento sobre saúde, empoderando a sua audiência para que tomasse um papel mais ativo no seu próprio bem-estar. Neste sentido, a sua iniciativa sentou um precedente, demonstrando que a narrativa pessoal, quando articulada com autenticidade e propósito, pode ser uma ferramenta poderosa para a consciencialização e a transformação social. Por outro lado, é fundamental examinar a influência do ambiente social e das redes de apoio na percepção e manejo da doença. A insistência de Esteban, o seu companheiro, foi um fator determinante para que Maria procurasse atenção médica. Esta interação realça como as relações interpessoais podem atuar como um amortecedor ou, por vezes, como um catalisador de ações preventivas. Na ausência de um sistema de apoio sólido, é possível que Maria tivesse continuado a adiar a consulta médica, permitindo que a situação se agravasse. Considerem, por exemplo, como as pessoas que vivem sozinhas ou que carecem de um círculo próximo de confiança podem enfrentar maiores obstáculos para aceder a cuidados de saúde, mesmo quando são conscientes da necessidade. Assim sendo, a experiência de Maria lança luz sobre a importância da comunicação eficaz entre paciente e profissional de saúde. A médica inicial, ao solicitar uma biópsia apenas para garantir, abriu um canal de comunicação que, embora tenha gerado temor, também impulsionou Maria a tomar medidas. No entanto, a forma como se comunicou o resultado da biópsia e a posterior explicação do cirurgião foram cruciais. A honestidade do cirurgião sobre a incerteza, não sabemos, mas precisamos agir rápido, permitiu a Maria processar a informação de uma maneira mais construtiva do que se lhe tivesse sido ocultada a gravidade potencial. Isto sublinha a necessidade de uma abordagem empática e transparente na comunicação médica, onde se equilibra a clareza diagnóstica com a sensibilidade para com o estado emocional do paciente. Finalmente, a história de Maria confronta-nos com o paradoxo da fragilidade humana. Um pequeno fragmento, um acidente cotidiano, teve o potencial de desencadear uma crise de saúde significativa. Esta vulnerabilidade inerente, esta suscetibilidade às pequenas perturbações, é uma característica fundamental da nossa existência. A forma como Maria respondeu a esta fragilidade, transformando o medo em ação e a adversidade em aprendizagem, é um testemunho da capacidade humana para a adaptação e o crescimento. A sua jornada, desde a picada inicial até a serenidade da gratidão, lembra-nos que a saúde é um equilíbrio delicado e que cada pequeno sintoma merece a nossa atenção e respeito. Ao contemplar o caminho percorrido, percebe-se como os fios da experiência individual se entrelaçam, tecendo um complexo tapeçar de implicações que transcendem a anedota. O que começou como um sinal aparentemente insignificante revela-se, através da lente da reflexão, como um prisma através do qual se refratam verdades mais profundas sobre a nossa relação com o corpo e a fragilidade inerente à existência. Fomos testemunhas de como a percepção da gravidade, frequentemente condicionada pela urgência e pelo alarme inicial, pode distorcer a nossa compreensão dos processos biológicos, levando-nos a priorizar a resposta ao pânico sobre a observação serena. A convergência destes fios convida-nos a considerar a intrincada dança entre o físico e o psíquico, um balé constante onde cada movimento de um repercute no outro. A força mental não se manifesta apenas na superação de adversidades externas, mas também na capacidade de discernir e gerir as correntes internas de ansiedade e dúvida que a doença, ou a sua mera suspeita, pode despoletar. É neste espaço de introspeção que reside uma parte fundamental da cura, um processo que vai além da erradicação de um mal-estar tangível para abraçar uma reintegração do ser na sua totalidade. Neste ponto de viragem, onde a narrativa se aproxima do seu desfecho, torna-se evidente que as lições extraídas não são meras conclusões isoladas, mas faíscas que iluminam caminhos ainda por explorar. A forma como as interações humanas, desde o apoio incondicional
até a comunicação médica, atuam como catalisadores ou barreiras no caminho para o bem-estar, sublinha a natureza intrinsecamente social da nossa saúde. Não somos entidades isoladas. A nossa biologia e a nossa psique estão inextricavelmente ligadas ao tecido das nossas relações e ao ambiente que nos rodeia. Refletindo sobre essa jornada até agora, encontramos-nos no limiar de uma compreensão mais ampla. Os ensinamentos que emanam deste percurso não são simples preceitos, mas configuram um quadro interpretativo para a própria vida. As sutilezas da comunicação, a resiliência do espírito humano perante a incerteza e a interconexão de todos os aspectos do nosso ser convergem para perfilar uma visão holística da saúde e do bem-estar. É como se, depois de termos navegado por águas turbulentas, começássemos a vislumbrar a costa, não como um destino final, mas como um ponto de partida para uma navegação mais consciente e profunda. A história de Maria, desde aquela ardência inicial na língua até a serenidade encontrada na reflexão, ergue-se como um poderoso lembrete da intrincada relação entre a aparente insignificância e a profunda repercussão na saúde integral. O que começou como um incômodo efêmero, facilmente relegável ao esquecimento cotidiano, transformou-se num catalisador que desmantelou a complacência e obrigou a um confronto direto com a vulnerabilidade inerente à nossa condição humana. Não se tratou simplesmente da erradicação de um corpo estranho, mas da revelação de um mecanismo de defesa corporal que, no seu afã protetor, gerou um alarme que, pela sua natureza insidiosa, quase se tornou a sua própria perdição. A fragilidade da carne, frequentemente ignorada na voragem das responsabilidades diárias, encontrou neste episódio um eco ressonante, um apelo à introspeção sobre a delicada urdidura que sustenta o nosso bem-estar. Percorremos o labirinto da incerteza diagnóstica, onde a ausência de respostas claras pode ser tão angustiante como a presença de uma doença confirmada. A mente, no seu afã de dar sentido ao desconhecido, tende a povoar os vazios com os espectros dos nossos piores receios. Maria experimentou esta imersão na ansiedade, um estado que, embora paralisante, também serviu para aguçar a sua apreciação pela vida uma vez que a tempestade a amainou. Esta experiência sublinha uma verdade fundamental. A saúde não é meramente a ausência de doença, mas um estado dinâmico de equilíbrio que requer atenção constante e uma escuta ativa dos sinais que o nosso próprio organismo nos envia. A força que emerge destas provas não é uma armadura inexpugnável, mas a profunda compreensão da nossa própria fragilidade e a capacidade de navegar com sabedoria e esperança. A narrativa de Maria transcende a esfera individual para ressoar no âmbito coletivo. A sua decisão de transformar a adversidade numa plataforma para a educação e a consciencialização demonstra o poder transformador da experiência pessoal. Ao partilhar a sua jornada, não só desmistificou os processos médicos, como também empoderou outros a assumirem um papel mais ativo na salvaguarda da sua própria saúde. Esta democratização do conhecimento, este ato de converter a vulnerabilidade numa fonte de força para a comunidade, é talvez o legado mais duradouro da sua história. Ensina-nos que cada experiência, por mais íntima que seja, tem o potencial de estender as suas ramificações, inspirando uma mudança positiva que vai para além da esfera pessoal. A verdadeira prática começa agora, na cotidianeidade, na atenção pausada às subtilezas do nosso próprio corpo e na coragem de procurar respostas perante as interrogações que a vida nos coloca. A história de Maria não é um fim, mas um ponto de partida, um convite a cultivar uma relação mais consciente e compassiva conosco mesmos. É um apelo a recordar que a saúde é um diálogo contínuo, um pacto de confiança mútua entre o ser e o corpo que o habita. E nessa escuta atenta, nessa coragem serena, reside a semente de uma vida plena e resiliente, um eco perdurável da lição aprendida na quietude da recuperação. A jornada de Maria, embora centrada em sua experiência pessoal, desdobra-se em um intrincado estudo sobre a resiliência humana diante do imprevisto médico. A fase de incerteza diagnóstica, aquele período nebuloso entre a detecção de anomalias e a confirmação de um diagnóstico definitivo, é um terreno fértil para a proliferação da ansiedade. A mente, privada de respostas concretas, tende a preencher os vazios com cenários mais sombrios. Para Maria, isso significou uma imersão em um turbilhão de pensamentos catastróficos, a possibilidade de um câncer terminal, a perspectiva de uma desfiguração permanente, a potencial perda de sua capacidade de ensinar, em última instância, o temor de deixar Esteban sozinho.
Este processo de antecipação negativa, embora paralisante, também serviu para aguçar sua apreciação pela vida quando o perigo se dissipou. Agora, considere como essa dinâmica de ansiedade perante desconhecido se manifesta em situações cotidianas, como a espera por resultados de exames médicos ou o planejamento de um futuro incerto. A capacidade de navegar por essas águas turbulentas, de manter a esperança sem sucumbir ao desespero, é uma habilidade que se aprimora com a prática e a autoconsciência. Além disso, a experiência de Maria lança luz sobre a complexa interligação entre a saúde física e o bem-estar emocional. A dor persistente em sua língua não afetava apenas sua capacidade de comer e falar, mas também corroía seu estado de ânimo, gerando sentimentos de isolamento e desesperança. Este ciclo vicioso, onde o mal-estar físico alimenta o mal-estar psicológico e vice-versa, é um fenômeno bem documentado na medicina psicossomática. O estresse crônico, intensificado pela preocupação constante, pode suprimir o sistema imunológico, exacerbando a inflamação e dificultando a cura. Em contrapartida, a liberação de tensões e a adoção de uma mentalidade mais positiva podem ter efeitos terapêuticos tangíveis. De fato, algumas pesquisas sugerem que o otimismo pode influenciar diretamente a resposta do corpo às doenças, um conceito que Maria, de forma intuitiva, começou a aplicar em seu processo de recuperação. Pense, por exemplo, em como um evento estressante prolongado pode exacerbar uma condição crônica persistente, ou como a simples notícia de um diagnóstico positivo, sem o devido suporte, pode desencadear um quadro depressivo. A resolução do enigma médico, ao revelar uma origem aparentemente trivial para um sofrimento tão intenso, abriu uma porta à reflexão sobre a percepção da gravidade na doença. O que inicialmente se pressupunha como uma patologia de alta perigosidade resultou ser uma consequência de um incidente menor, desatendido. Esta dicotomia entre a expectativa inicial e a realidade final convida a questionar a tendência humana de associar a severidade de um sintoma com a gravidade da doença subjacente. Em muitos casos, a ausência de dor ou a presença de moléstias leves podem ser indicadores de problemas insidiosos que, se não abordados, podem evoluir para condições mais complexas. Por isso, a experiência de Maria sublinha a importância de não subestimar qualquer sinal de alarme, independentemente da sua aparente magnitude. Considere, por exemplo, como uma leve tosse persistente pode mascarar um problema respiratório mais sério, ou como uma pequena ferida que não cicatriza pode ser um sinal de alerta para condições metabólicas. Ademais, a forma como Maria canalizou a sua experiência, transformando-a num motor de mudança e educação, revela o potencial das histórias pessoais para gerar impacto social. A sua decisão de partilhar publicamente seu percurso, desde a ardência inicial até a recuperação, não só inspirou outros a cuidar melhor da sua saúde, mas também contribuiu para normalizar a conversa sobre doenças e tratamentos. Ao humanizar o processo médico, despojá-lo de jargão técnico e torná-lo acessível, Maria democratizou conhecimento sobre saúde, empoderando a sua audiência para que tomasse um papel mais ativo no seu próprio bem-estar. Neste sentido, a sua iniciativa sentou um precedente, demonstrando que a narrativa pessoal, quando articulada com autenticidade e propósito, pode ser uma ferramenta poderosa para a consciencialização e a transformação social. Pensem como o relato detalhado de uma experiência de parto, por exemplo, pode preparar e empoderar futuras mães, desmistificando o processo e oferecendo uma perspectiva realista. Por outro lado, é fundamental examinar a influência do ambiente social e das redes de apoio na percepção e manejo da doença. A insistência de Esteban, o seu companheiro, foi um fator determinante para que Maria procurasse atenção médica. Esta interação realça como as relações interpessoais podem atuar como um amortecedor, por vezes, como um catalisador de ações preventivas. Na ausência de um sistema de apoio sólido, é possível que Maria tivesse continuado a adiar a consulta médica, permitindo que a situação se agravasse. Considerem, por exemplo, como as pessoas que vivem sozinhas ou que carecem de um círculo próximo de confiança podem enfrentar maiores obstáculos para aceder a cuidados de saúde, mesmo quando são conscientes da necessidade. A partilha de preocupações com um amigo ou familiar pode não só fornecer encorajamento, mas também oferecer uma perspectiva externa valiosa. Além disso, a influência do ambiente social e das redes de apoio na percepção e manejo da doença é um aspecto crucial que merece ser aprofundado. A insistência de Esteban, o companheiro de Maria,
em procurar ajuda médica foi um fator determinante para que ela tomasse essa atitude. Essa interação realça como as relações interpessoais podem atuar como um amortecedor contra a inércia ou, inversamente, como um catalisador para ações preventivas. Na ausência de um sistema de apoio sólido, é plausível que Maria tivesse continuado a adiar a consulta médica, permitindo que a situação se agravasse. Considere, por exemplo, como indivíduos que vivem sozinhos ou que carecem de um círculo próximo de confiança podem enfrentar maiores obstáculos para aceder a cuidados de saúde, mesmo quando são conscientes da necessidade. A partilha de preocupações com um amigo ou familiar pode não só fornecer encorajamento, mas também oferecer uma perspectiva externa valiosa, ajudando a discernir a urgência de uma situação. Outra dimensão importante a considerar é a forma como os aspectos culturais moldam a nossa relação com a saúde e a doença. Em algumas culturas, a busca por intervenção médica para sintomas considerados menores pode ser vista como um sinal de fraqueza ou hipocondria, levando os indivíduos a minimizar o seu sofrimento e a adiar a procura de ajuda. Em contraste, outras culturas podem promover uma abordagem mais proativa, encorajando vigilância constante e a procura de diagnóstico precoce para qualquer desvio da norma. A própria Maria, ao relutar em ir ao médico por medo de parecer hipocondríaca, reflete essa tensão cultural. A normalização da conversa sobre saúde e a desmistificação de consultas médicas são passos essenciais para combater esses estigmas culturais e encorajar comportamentos de autocuidado mais eficazes. Pense, por exemplo, em como a recepção de um diagnóstico, mesmo benigno, pode variar drasticamente dependendo da rede de apoio cultural do indivíduo e das suas crenças sobre a origem e o tratamento das doenças. Finalmente, a experiência de Maria também destaca a importância da escuta ativa por parte dos profissionais de saúde. A mera constatação de uma lesão não é suficiente. É a correlação dessa lesão com o relato do paciente, a atenção aos detalhes que ele fornece, que pode levar a um diagnóstico mais preciso. A ardência na língua de Maria, descrita com tanta vivacidade, foi o fio condutor que, uma vez devidamente valorizado, desvendou o mistério. Profissionais de saúde que demonstram empatia, que validam as preocupações do paciente e que se dedicam a compreender a totalidade do seu quadro clínico, são mais propensos a identificar patologias que poderiam passar despercebidas. Considere, por exemplo, a diferença entre um médico que interrompe o paciente para preencher um formulário e outro que permite que o paciente descreva sua experiência em detalhe, fazendo perguntas pertinentes e demonstrando genuíno interesse. Essa abordagem centrada no paciente é fundamental para construir uma relação terapêutica eficaz e para garantir que nenhum sintoma, por mais sutil que seja negligenciado. A jornada de Maria, embora centrada em sua experiência pessoal, desdobra-se em um intrincado estudo sobre a resiliência humana diante do imprevisto médico. A fase de incerteza diagnóstica, aquele período nebuloso entre a detecção de anomalias e a confirmação de um diagnóstico definitivo, é um terreno fértil para a proliferação da ansiedade. A mente, privada de respostas concretas, tende a preencher os vazios com cenários mais sombrios. Para Maria, isso significou uma imersão em um turbilhão de pensamentos catastróficos. A possibilidade de um câncer terminal, a perspectiva de uma desfiguração permanente, a potencial perda de sua capacidade de ensinar, em última instância, o temor de deixar Esteban sozinho. Este processo de antecipação negativa, embora paralisante, também serviu para aguçar sua apreciação pela vida quando o perigo se dissipou. Agora, considere como essa dinâmica de ansiedade perante desconhecido se manifesta em situações cotidianas, como a espera por resultados de exames médicos ou o planejamento de um futuro incerto. A capacidade de navegar por essas águas turbulentas, de manter a esperança sem sucumbir ao desespero, é uma habilidade que se aprimora com a prática e a autoconsciência. Além disso, a experiência de Maria lança luz sobre a complexa interligação entre a saúde física e o bem-estar emocional. A dor persistente em sua língua não afetava apenas sua capacidade de comer e falar, mas também corroía seu estado de ânimo, gerando sentimentos de isolamento e desesperança. Este ciclo vicioso, onde o mal-estar físico alimenta o mal-estar psicológico e vice-versa, é um fenômeno bem documentado na medicina psicossomática. O estresse crônico, intensificado pela preocupação constante, pode suprimir o sistema imunológico, exacerbando a inflamação e dificultando a cura. Em contrapartida, a liberação de tensões e a adoção de uma mentalidade mais positiva podem ter efeitos terapêuticos tangíveis.
De fato, algumas pesquisas sugerem que o otimismo pode influenciar diretamente a resposta do corpo às doenças, um conceito que Maria, de forma intuitiva, começou a aplicar em seu processo de recuperação. Pense, por exemplo, em como um evento estressante prolongado pode exacerbar uma condição crônica preexistente, ou como a simples notícia de um diagnóstico positivo, sem o devido suporte, pode desencadear um quadro depressivo. A resolução do enigma médico, ao revelar uma origem aparentemente trivial para um sofrimento tão intenso, abriu uma porta à reflexão sobre a percepção da gravidade na doença. O que inicialmente se pressupunha como uma patologia de alta perigosidade resultou ser uma consequência de um incidente menor, desatendido. Esta dicotomia entre a expectativa inicial e a realidade final convida a questionar a tendência humana de associar a severidade de um sintoma com a gravidade da doença subjacente. Em muitos casos, a ausência de dor ou a presença de moléstias leves podem ser indicadores de problemas insidiosos que, se não abordados, podem evoluir para condições mais complexas. Por isso, a experiência de Maria sublinha a importância de não subestimar qualquer sinal de alarme, independentemente da sua aparente magnitude. Considere, por exemplo, como uma leve tosse persistente pode mascarar um problema respiratório mais sério, ou como uma pequena ferida que não cicatriza pode ser um sinal de alerta para condições metabólicas. Ademais, a forma como Maria canalizou a sua experiência, transformando-a num motor de mudança e educação, revela o potencial das histórias pessoais para gerar impacto social. A sua decisão de partilhar publicamente seu percurso, desde a ardência inicial até a recuperação, não só inspirou outros a cuidar melhor da sua saúde, mas também contribuiu para normalizar a conversa sobre doenças e tratamentos. Ao humanizar o processo médico, despojá-lo de jargão técnico e torná-lo acessível, Maria democratizou conhecimento sobre saúde, empoderando a sua audiência para que tomasse um papel mais ativo no seu próprio bem-estar. Neste sentido, a sua iniciativa sentou um precedente, demonstrando que a narrativa pessoal, quando articulada com autenticidade e propósito, pode ser uma ferramenta poderosa para a consciencialização e a transformação social. Pensem como um relato detalhado de uma experiência de parto, por exemplo, pode preparar e empoderar futuras mães, desmistificando o processo e oferecendo uma perspectiva realista. A dimensão da percepção da dor e do desconforto físico emerge como um elemento crucial na narrativa de Maria, adicionando uma camada de complexidade à sua experiência. A intensidade da ardência em sua língua, descrita como um tormento insuportável, transcende a mera descrição fisiológica para tocar o âmago da experiência subjetiva. O que para um observador externo poderia ser classificado como uma inflamação comum, para Maria representava um sofrimento avassalador, impactando diretamente sua capacidade de comunicação e nutrição. Essa disparidade entre a avaliação objetiva e a vivência subjetiva da dor é um campo fértil para a investigação médica e psicológica. Estudos demonstram que fatores como o estado emocional, as experiências passadas e até mesmo o contexto social podem modular a percepção da dor, transformando uma sensação física em uma experiência emocionalmente desgastante. Por exemplo, considere como a ansiedade antecipatória de um procedimento médico pode intensificar a dor sentida durante o mesmo, ou como o suporte social recebido pode atenuar o sofrimento percebido. Essa subjetividade da dor é um lembrete de que cuidado com a saúde deve ir além da mera intervenção física, abraçando também o bem-estar psicológico do paciente. Aprofundando na dinâmica da comunicação médico-paciente em cenário de incerteza diagnóstica, a experiência de Maria oferece um estudo de caso valioso. A abordagem inicial da médica, ao solicitar a biópsia como medida preventiva, embora tecnicamente correta, abriu espaço para especulação ansiosa. A necessidade de certeza em um campo onde a incerteza é inerente pode, paradoxalmente, intensificar o receio do paciente. Em contrapartida, a franqueza do cirurgião, ao admitir a falta de um diagnóstico definitivo e a necessidade de ação imediata, permitiu a Maria um grau de clareza que, embora assustador, era preferível à nebulosidade. Essa transparência, mesmo quando envolve a admissão de desconhecimento, é fundamental para capacitar o paciente a tomar decisões informadas e a gerir suas expectativas. Reflita, por exemplo, na diferença entre um médico que explica um procedimento complexo com analogias simples e permite perguntas, versus um que se limita a apresentar um relatório técnico.
Essa abordagem centrada no paciente é essencial para construir uma relação terapêutica sólida e garantir que nenhum sintoma, por mais sutil que seja negligenciado. Outra faceta importante a ser explorada é a influência dos fatores culturais na percepção e manejo da saúde e da doença. Em certas culturas, a busca por intervenção médica para sintomas considerados menores pode ser estigmatizada como um sinal de fraqueza ou hipocondria, levando os indivíduos a minimizar seu sofrimento e a adiar a procura de ajuda. Em contraste, outras culturas podem promover uma abordagem mais proativa, incentivando a vigilância constante e o diagnóstico precoce para qualquer desvio da norma. A própria relutância inicial de Maria em procurar ajuda médica, por medo de parecer hipocondríaca, reflete essa tensão cultural. A normalização da conversa sobre saúde e a desmistificação das consultas médicas são passos cruciais para combater esses estigmas e encorajar comportamentos mais eficazes de autocuidado. Pense, por exemplo, em como a recepção de um diagnóstico, mesmo que benigno, pode variar drasticamente dependendo da rede de apoio cultural do indivíduo e de suas crenças sobre a origem e o tratamento das doenças. Essa compreensão intercultural é vital para uma prática médica verdadeiramente inclusiva. Finalmente, a experiência de Maria destaca a importância da escuta ativa por parte dos profissionais de saúde. A mera constatação de uma lesão não é suficiente. É a correlação dessa lesão com o relato do paciente, a atenção aos detalhes que ele fornece, que pode levar a um diagnóstico mais preciso. A ardência na língua de Maria, descrita com tanta vivacidade, foi o fio condutor que, uma vez devidamente valorizado, desvendou o mistério. Profissionais de saúde que demonstram empatia, que validam as preocupações do paciente e que se dedicam a compreender a totalidade de seu quadro clínico, são mais propensos a identificar patologias que poderiam passar despercebidas. Considere, por exemplo, a diferença entre um médico que interrompe o paciente para preencher um formulário e outro que permite que o paciente descreva sua experiência em detalhe, fazendo perguntas pertinentes demonstrando genuíno interesse. Essa abordagem centrada no paciente é fundamental para construir uma relação terapêutica eficaz e garantir que nenhum sintoma, por mais sutil que seja negligenciado. A saúde, afinal, é uma construção conjunta, onde a expertise técnica se une à experiência vivida do paciente. A fragilidade inerente ao corpo humano, muitas vezes mascarada pela nossa própria resiliência e pela rotina diária, foi um dos pilares centrais da jornada de Maria. O que começou como uma simples ardência na língua revelou-se um ponto de inflexão, forçando-a a confrontar a vulnerabilidade intrínseca à condição humana. Essa fragilidade não se manifesta apenas em doenças graves, mas também em pequenas anomalias que, se ignoradas, podem desencadear reações inesperadas do organismo. A forma como o corpo de Maria reagiu à presença de um corpo estranho, encapsulando em tecido cicatricial, é um testemunho fascinante de sua capacidade de autoproteção, mas também de como esses mecanismos de defesa, se exacerbados ou mal direcionados, podem gerar complicações. Pense, por exemplo, em como uma lesão cutânea aparentemente inofensiva pode, em indivíduos com predisposição, evoluir para uma queloide proeminente, um lembrete físico da resposta inflamatória do corpo. Essa consciência da fragilidade não deve induzir ao medo paralisante, mas sim a um respeito mais profundo pela complexidade e delicadeza do nosso organismo. Adentrando mais a fundo na reconstrução da confiança após um evento de saúde traumático, percebe-se que as cicatrizes emocionais podem ser mais duradouras e profundas do que as físicas. A relutância de Maria em se olhar no espelho, o receio de reencontrar a imagem associada à doença, ilustra essa dificuldade em reconciliar-se com o próprio corpo após uma experiência de vulnerabilidade extrema. Essa luta interna, essa batalha para reafirmar a própria integridade diante de um corpo que, por um tempo, pareceu traí-la, é um processo complexo e multifacetado. A recuperação da confiança não é um retorno ao estado anterior, mas sim uma reconfiguração, uma adaptação que integra a experiência vivida. Considere, por exemplo, como um atleta que sofre uma lesão grave pode demorar a recuperar a confiança em seu corpo durante o retorno à atividade, mesmo após a cicatrização completa. Essa reconstrução envolve não apenas a aceitação da vulnerabilidade, mas também o reconhecimento da própria força em superá-la. A transformação de experiências adversas em catalisadores de mudança social é outro aspecto que enriquece a narrativa de Maria.
Ao decidir compartilhar publicamente seu percurso, ela não apenas processou sua própria experiência, mas também empoderou outros. Sua iniciativa de criar projetos de prevenção em escolas e de ministrar palestras demonstra como uma história pessoal, quando articulada com autenticidade e propósito, pode transcender a esfera individual e gerar um impacto coletivo significativo. Essa conversão da vulnerabilidade em força é um testemunho do potencial humano para o crescimento e a contribuição social. Pense, por exemplo, em como ativistas que lutaram contra doenças raras conseguiram, através de suas narrativas e mobilizações, aumentar a conscientização e impulsionar pesquisas que antes eram negligenciadas. A voz de quem vive a experiência é, muitas vezes, a mais poderosa ferramenta de transformação. Por fim, a relação intrinsecamente social da saúde e do bem-estar é um fio condutor que perpassa toda a trajetória de Maria. Desde a insistência de Esteban em procurar ajuda médica até o apoio que ela, por sua vez, ofereceu à comunidade escolar, fica evidente que a saúde não é uma conquista solitária. As redes de apoio, sejam elas familiares, de amizade ou comunitárias, desempenham um papel fundamental na forma como percebemos, gerenciamos e superamos os desafios relacionados à saúde. A partilha de preocupações, o encorajamento mútuo e a solidariedade em momentos de crise fortalecem não apenas o indivíduo, mas também o tecido social como um todo. Considere, por exemplo, como grupos de apoio para pacientes com doenças crônicas oferecem não apenas informações práticas, mas também um espaço vital para o compartilhamento de experiências e a validação emocional. Essa interdependência reforça a ideia de que cuidar da saúde é, em última instância, um ato social. A exploração da complexidade da resposta inflamatória do corpo em face de um estímulo aparentemente benigno, como um pequeno corpo estranho na boca, revela uma intrincada rede de mecanismos biológicos. A formação de tecido cicatricial ao redor do objeto não é um processo simples, mas sim uma cascata de eventos celulares orquestrados para isolar e neutralizar a ameaça percebida. Isso envolve a migração de células inflamatórias, a liberação de mediadores químicos e a deposição de matriz extracelular, culminando na formação de uma cápsula. O que torna essa resposta particularmente intrigante no caso de Maria é como essa reação protetora, embora biologicamente lógica, acabou por mascarar a verdadeira natureza do problema, induzindo a um quadro clínico que simulava uma patologia mais grave. Agora, considere como esse mesmo princípio de proteção que oculta se manifestaria em outras áreas da saúde. Pense, por exemplo, em como certas infecções crônicas podem ser envoltas por um granuloma, uma estrutura inflamatória que contém a infecção, mas que também dificulta seu diagnóstico e tratamento. Essa capacidade do corpo de criar barreiras internas, que são ao mesmo tempo defesas e disfarces, é um campo de estudo fascinante na imunologia e na patologia. Outro aspecto crucial a ser desvendado é a influência da percepção subjetiva da dor na busca por cuidados médicos. A intensidade da ardência sentida por Maria, descrita como um tormento insuportável, transcende a mera descrição fisiológica para tocar o âmago de sua experiência subjetiva. O que para um observador externo poderia ser classificado como uma inflamação comum, para Maria representava um sofrimento avassalador, impactando diretamente sua capacidade de comunicação e nutrição. Essa disparidade entre a avaliação objetiva e a vivência subjetiva da dor é um campo fértil para a investigação médica e psicológica. Estudos demonstram que fatores como o estado emocional, as experiências passadas e até mesmo o contexto social podem modular a percepção da dor, transformando uma sensação física em uma experiência emocionalmente desgastante. Pense, por exemplo, em como a ansiedade antecipatória de um procedimento médico pode intensificar a dor sentida durante o mesmo, ou como o suporte social recebido pode atenuar o sofrimento percebido. Essa subjetividade da dor é um lembrete de que cuidado com a saúde deve ir além da mera intervenção física, abraçando também o bem-estar psicológico do paciente. Aprofundando na dinâmica da comunicação médico-paciente em cenários de incerteza diagnóstica, a experiência de Maria oferece um estudo de caso valioso. A abordagem inicial da médica, ao solicitar a biópsia como medida preventiva, embora tecnicamente correta, abriu espaço para a especulação ansiosa. A necessidade de certeza em um campo onde a incerteza é inerente pode, paradoxalmente, intensificar o receio do paciente. Em contrapartida,
A franqueza do cirurgião, ao admitir a falta de um diagnóstico definitivo e a necessidade de ação imediata, permitiu a Maria um grau de clareza que, embora assustador, era preferível à nebulosidade. Essa transparência, mesmo quando envolve a admissão de desconhecimento, é fundamental para capacitar o paciente a tomar decisões informadas, seja gerir suas expectativas. Reflita, por exemplo, na diferença entre um médico que explica um procedimento complexo com analogias simples e permite perguntas, versus um que se limita a apresentar um relatório técnico. Essa abordagem centrada no paciente é essencial para construir uma relação terapêutica sólida e garantir que nenhum sintoma, por mais sutil que seja negligenciado. A saúde, afinal, é uma construção conjunta, onde a expertise técnica se une à experiência vivida do paciente. Outra faceta importante a ser explorada é a influência dos fatores culturais na percepção e manejo da saúde e da doença. Em certas culturas, a busca por intervenção médica para sintomas considerados menores pode ser estigmatizada como um sinal de fraqueza ou hipocondria, levando os indivíduos a minimizar seu sofrimento e a adiar a procura de ajuda. Em contraste, outras culturas podem promover uma abordagem mais proativa, incentivando a vigilância constante e o diagnóstico precoce para qualquer desvio da norma. A própria relutância inicial de Maria em procurar ajuda médica, por medo de parecer hipocondríaca, reflete essa tensão cultural. A normalização da conversa sobre saúde e a desmistificação das consultas médicas são passos cruciais para combater esses estigmas e encorajar comportamentos mais eficazes de autocuidado. Pense, por exemplo, em como a recepção de um diagnóstico, mesmo que benigno, pode variar drasticamente dependendo da rede de apoio cultural do indivíduo e de suas crenças sobre a origem e o tratamento das doenças. Essa compreensão intercultural é vital para uma prática médica verdadeiramente inclusiva e eficaz. A longevidade dos efeitos psicológicos pós-diagnóstico representa uma área de estudo fundamental, frequentemente subestimada em narrativas de superação médica. A experiência de Maria, embora concluída com um diagnóstico benigno, deixou marcas indeléveis em sua psique. A relutância em encarar o próprio reflexo no espelho, o receio de reencontrar a imagem associada à doença, ilustra essa dificuldade em reconciliar-se com o próprio corpo após uma experiência de vulnerabilidade extrema. Essa luta interna, essa batalha para reafirmar a própria integridade diante de um corpo que, por um tempo, pareceu traí-la, é um processo complexo e multifacetado. A recuperação da confiança não se traduz em um simples retorno ao estado anterior, mas sim em uma reconfiguração, uma adaptação que integra a experiência vivida. Agora, considere como um atleta que sofre uma lesão grave pode demorar a recuperar a confiança em seu corpo durante retorno à atividade, mesmo após a cicatrização completa. Essa reconstrução envolve não apenas a aceitação da vulnerabilidade, mas também o reconhecimento da própria força em superá-la, adaptando-se às novas realidades físicas e emocionais. Ademais, a transformação de experiências adversas em catalisadores de mudança social enriquece a narrativa de Maria de maneira significativa. Ao decidir compartilhar publicamente seu percurso, ela não apenas processou sua própria vivência, mas também empoderou outros. Sua iniciativa de criar projetos de prevenção em escolas e de ministrar palestras demonstra como uma história pessoal, quando articulada com autenticidade e propósito, pode transcender a esfera individual e gerar um impacto coletivo substancial. Essa conversão da vulnerabilidade em força é um testemunho do potencial humano para o crescimento e a contribuição social. Pense, por exemplo, em como ativistas que lutaram contra doenças raras conseguiram, através de suas narrativas e mobilizações, aumentar a conscientização e impulsionar pesquisas que antes eram negligenciadas. A voz de quem vive a experiência é, muitas vezes, a mais poderosa ferramenta de transformação, abrindo caminhos para que outros não sofram o mesmo destino ou encontrem o apoio necessário. Outro sim, a interconexão entre a saúde física e o bem-estar psicológico em contextos de dor crônica ou persistente oferece uma perspectiva adicional sobre o caso de Maria. A intensidade da ardência em sua língua, descrita como um tormento insuportável, transcende a mera descrição fisiológica para tocar o âmago de sua experiência subjetiva. Essa dor persistente não apenas afetou sua capacidade de comunicação e nutrição, mas também corroeu seu estado de ânimo, gerando sentimentos de isolamento e desesperança. Esse ciclo vicioso,
onde o mal-estar físico alimenta o mal-estar psicológico e vice-versa, é um fenômeno bem documentado. O estresse crônico, intensificado pela preocupação constante, pode suprimir o sistema imunológico, exacerbando a inflamação e dificultando a cura. Agora, considere como um evento estressante prolongado pode agravar uma condição crônica persistente, ou como a simples notícia de um diagnóstico positivo, sem o devido suporte, pode desencadear um quadro depressivo. A gestão da dor, portanto, deve abranger tanto o alívio físico quanto o suporte emocional. Por fim, a influência do ambiente social e das redes de apoio na percepção e manejo da doença é um aspecto crucial que merece ser aprofundado. A insistência de Esteban, o companheiro de Maria, em procurar ajuda médica foi um fator determinante para que ela tomasse essa atitude. Essa interação realça como as relações interpessoais podem atuar como um amortecedor contra a inércia, inversamente, como um catalisador para ações preventivas. Na ausência de um sistema de apoio sólido, é plausível que Maria tivesse continuado a adiar a consulta médica, permitindo que a situação se agravasse. Pense, por exemplo, em como indivíduos que vivem sozinhos ou que carecem de um círculo próximo de confiança podem enfrentar maiores obstáculos para aceder a cuidados de saúde, mesmo quando são conscientes da necessidade. A partilha de preocupações com um amigo ou familiar pode não só fornecer encorajamento, mas também oferecer uma perspectiva externa valiosa, ajudando a discernir a urgência de uma situação. A saúde, em sua essência, é uma construção coletiva. Ao contemplar o caminho percorrido até este ponto, percebe-se como os fios da experiência individual se entrelaçam, tecendo um intrincado painel de implicações que transcendem a mera anedota. O que outrora se apresentou como um sinal aparentemente insignificante revela-se, através da lente da reflexão, um prisma através do qual se refratam verdades mais profundas sobre a nossa relação com o corpo e a fragilidade inerente à própria existência. Fomos testemunhas de como a percepção da gravidade, frequentemente condicionada pela urgência e pelo alarme inicial, pode distorcer a nossa compreensão dos processos biológicos, levando-nos a priorizar a resposta ao pânico sobre a observação serena e ponderada. A convergência destes fios convida-nos a considerar a intrincada dança entre o físico e o psíquico, um balé constante onde cada movimento de um repercute no outro, numa simbiose que molda a nossa experiência de bem-estar. A força mental, longe de ser uma armadura inexpugnável, manifesta-se na capacidade de discernir e gerir as correntes internas de ansiedade e dúvida que a doença, ou a sua mera suspeita, pode despoletar. É neste espaço de introspeção, neste diálogo interno, que exige uma parte fundamental da cura e do autoconhecimento, um processo que vai além da erradicação de um mal-estar tangível para abraçar uma reintegração do ser na sua totalidade. Neste ponto de viragem, onde a narrativa se aproxima do seu desfecho, torna-se evidente que as lições extraídas não são meras conclusões isoladas, mas sim faíscas que iluminam caminhos ainda por explorar. A forma como as interações humanas, desde o apoio incondicional até a comunicação médica, atuam como catalisadores ou barreiras no caminho para o bem-estar, sublinha a natureza intrinsecamente social da nossa saúde. Não somos entidades isoladas. A nossa biologia e a nossa psique estão inextricavelmente ligadas ao tecido das nossas relações e ao ambiente que nos rodeia, formando um ecossistema complexo de influências mútuas. Refletindo sobre esta jornada até agora, encontramos-nos perante o limiar de uma compreensão mais ampla. Os ensinamentos que emanam deste percurso não se configuram como simples preceitos, mas como elementos que moldam um quadro interpretativo para a própria vida. As sutilezas da comunicação, a resiliência do espírito humano perante a incerteza e a interconexão de todos os aspectos do nosso ser convergem para perfilar uma visão holística da saúde e do bem-estar. É como se, após termos navegado por águas turbulentas, começássemos a vislumbrar a costa, não como um destino final, mas como um ponto de partida para uma navegação mais consciente e profunda, onde cada onda traz consigo uma nova aprendizagem. A jornada de Maria, desde aquela ardência inicial na língua até a serenidade encontrada na reflexão, ergue-se como um poderoso lembrete da intrincada relação entre a aparente insignificância e a profunda repercussão na saúde integral. O que começou como um incômodo efêmero, facilmente relegável ao esquecimento cotidiano, transformou-se num catalisador que desmantelou a complacência e obrigou a um confronto direto com a vulnerabilidade inerente à condição humana. Não se tratou simplesmente da erradicação de um corpo estranho, mas da revelação de um mecanismo de defesa corporal que,
no seu afã protetor, gerou um alarme que, pela sua natureza insidiosa, quase se tornou a sua própria perdição. A fragilidade da carne, frequentemente ignorada na voragem das responsabilidades diárias, encontrou neste episódio um eco ressonante, um apelo à introspeção sobre a delicada urdidura que sustenta o nosso bem-estar. Percorremos o labirinto da incerteza diagnóstica, onde a ausência de respostas claras pode ser tão angustiante como a presença de uma doença confirmada. A mente, no seu afã de dar sentido ao desconhecido, tende a povoar os vazios com os espectros dos nossos piores receios. Maria experimentou essa imersão na ansiedade, um estado que, embora paralisante, também serviu para aguçar a sua apreciação pela vida uma vez que a tempestade amainou. A verdadeira força, como ela veio a compreender, não reside na invulnerabilidade, mas na capacidade de navegar a fragilidade com sabedoria e esperança, reconhecendo que a saúde é um diálogo contínuo, um pacto de confiança mútua entre o ser e o corpo que o habita. A história de Maria transcende a esfera individual para ressoar no âmbito coletivo, demonstrando como uma experiência pessoal, quando partilhada com autenticidade, pode desmistificar processos médicos, empoderar comunidades e normalizar a conversa sobre saúde. A sua iniciativa de transformar a adversidade em plataforma de educação e mudança social sublinha o poder transformador da narrativa. Ao humanizar a jornada de doença e recuperação, ela não só inspirou outros a cuidar melhor de si mesmos, mas também reforçou a ideia de que a saúde é uma construção coletiva, intrinsecamente ligada às nossas relações ao ambiente que nos rodeia. A vulnerabilidade, quando partilhada, pode tornar-se uma poderosa fonte de força para a comunidade. A verdadeira prática começa agora, na subtileza do cotidiano, na atenção pausada às mensagens que o nosso corpo nos envia e na coragem de procurar respostas perante as interrogações que a vida nos coloca. A história de Maria não é um fim, mas um ponto de partida, um convite a cultivar uma relação mais consciente e compassiva conosco mesmos. É um apelo a recordar que a saúde é um equilíbrio delicado e que cada pequeno sintoma merece a nossa atenção e respeito. Nessa escuta atenta, nessa coragem serena, reside a semente de uma vida plena e resiliente, um eco perdurável da lição aprendida na quietude da recuperação, um testemunho de que, em cada suspiro, em cada batida do coração, reside a maravilha e a fragilidade da existência.